Indutores. Bom, nós sabemos que o indutor ele é um elemento passivo, né, no circuito, ou seja, ele não gera energia, no entanto, ele armazena energia na forma de campo magnético. Tá? E como é um indutor? A gente pode simbolizar um indutor de uma forma bem geral aqui. Ó. Um indutor pode ser representado, né, por várias bobinas, né, e por aí vai, onde aqui no centro, né, nós teríamos o campo magnético aqui. Tá? Essa bobina pode ter um comprimento L, tá? E N espiras. Bom, a queda de tensão, lá recuperando, fazendo aquela nossa trajetória de recuperar os resultados que nós vimos lá em Física 2, ou no curso de eletromagnetismo, né? A queda de tensão, tá? A diferença de potencial associada a uma espira é dada por L, que é a autoindutância, vezes a derivada da corrente. Tá? Onde L é autoindutância. Nós falamos de autoindutância porque se tivermos duas bobinas, uma próxima da outra, nós teremos uma indutância mútua, tá? Que é a relação entre essas duas indutâncias. Tá? Vimos também, ou vocês já viram em algum momento, que a unidade de autoindutância é o Henry, tá? E é simbolizado pela letra H. E a indutância, a gente pode definir ainda a indutância. Então, a indutância ela vai ser uma propriedade segundo a qual o indutor ele se opõe à mudança do fluxo de corrente, tá? Através dele. Então, vocês vão ver isso, nós vimos isso também na parte de revisão, na força eletromotriz. Né? A autoindutância ela pode ser definida como esse número de espira ao quadrado, tá? Um μ, que é a permeabilidade do núcleo, né? Vai depender do material que a gente tem no meio dessa espira, tá? A área dividido pelo comprimento, tá? Onde a área seria a área dessa seção transversal aqui, tá? Então a gente pode colocar aqui que μ, que é o que está diferente, a permeabilidade do meio. Permeabilidade. A simbologia, qual que é o símbolo que representa um indutor? Qual que é a simbologia? A gente pode ter mais de uma, né? Nós podemos ter um indutor simples, aqui, tá? O qual temos uma corrente que passa por esse indutor, uma diferença de potencial V associada a ele e a nossa autoindutância L. Esse aqui, tá? Esse seria um indutor preenchido, o núcleo dele, né, preenchido com ar, tá? Núcleo ar. Por outro lado, nós podemos ter esse daqui, uma representação assim, onde nós temos uma corrente I, tá? Uma corrente I, também uma diferença de potencial associada a ele. No entanto, ele vai ter duas barrinhas aqui do lado, tá? Que simboliza que o núcleo ele está preenchido com ferro, né? O núcleo tem ferro, é um material ferromagnético, nesse caso. E por outro lado, por fim, né, podemos ter esse mesmo indutor, e aqui ele tem uma setinha. Essa seta representa que o núcleo ele é um núcleo de ferro variável. Então a gente pode mudar a permeabilidade do meio. Tá? E temos também uma corrente I e uma diferença de potencial V. Tá? Mas claro que nesse caso, como o núcleo de ferro ele varia, se eu mudar o núcleo, a gente muda o I e consequentemente o V. Bom, vamos partir daqui. Nós temos essa expressão que relaciona a tensão com a corrente nesse material. No entanto, nós podemos escrever, tá,
que a corrente ela vai ser 1 sobre L integral desde menos infinito até um tempo t dessa tensão, né, que varia no tempo. Vou chamar aqui de um tal de tal. O tal aqui é só para mudar o nosso parâmetro de integração. Uma vez que a gente integrou, a gente volta para o tempo t. Tá? Resolvendo essa expressãozinha aqui, né, a gente pode chegar 1 sobre L integral desde um tempo t0, né, até um tempo t, um v de tal. Na verdade aqui a gente já tem o i, né, já resolvemos a integral, v de tal de tal, mais um i de t de 0. Podemos falar que em t de 0 igual a 0, essa corrente vai ser 0, e nossa expressão se resume somente a essa que está aqui. Potência. Qual que seria a potência liberada por um indutor? A potência, nós sabemos que ela continua sendo válida como P, né, V vezes I, certo? Se nós sabemos quem é o V, a gente podemos escrever isso como L dI dt, né, vezes o mesmo I. Tá? Já a energia armazenada, vamos chamar aqui de W, ela vai ser a integral, né, desde menos infinito, isso é só uma questão de referência, né, até um tempo t de P, né, de tal de tal. Né. Isso aqui pode ser escrito, né, uma vez que P está aqui em cima, isso vai ser L integral de DI de tal vezes I vezes o próprio de tal de menos infinito até t. Bom, podemos cancelar esse de tal aqui. Nós vamos ter que a energia ela vai ser igual a meio de L I ao quadrado, tá? Desde t igual a menos infinito, vamos chamar aqui de um t0, até um determinado t. E nós temos aqui então meio de L I ao quadrado de t menos meio de L I ao quadrado de t igual a menos infinito. Tá? Nós podemos sempre, como eu falei, esse cara ser zero, tá? No infinito. Dessa maneira, a energia ela vai ser meio de L I ao quadrado de t. Então está aqui a energia. Bom, a gente pode tirar algumas informações daqui, algumas propriedades, assim como nós tiramos dos capacitores. Uma das propriedades que nós tiramos é o seguinte, vamos olhar para essa equação. Se a corrente, ou essa equação, tanto faz, né? Se a tensão for zero, ou melhor, se nós tivermos uma corrente constante, a tensão vai ser zero, tá? Então vamos lá, essa é a primeira propriedade. Se I for constante, isso implica que a tensão é zero. Isso significa o indutor sobre tensão contínua, né? Uma tensão constante é uma tensão contínua, se comporta como um curto-circuito, né? Eu tenho o mesmo potencial dos dois lados, tá? Isso vai nos implicar que um indutor sob corrente contínua comporta-se como um curto-circuito. Tá? Essa é a informação. O 2 é que um indutor ideal não dissipa energia. Tá? E um indutor real, ele pode ser representado dessa maneira. Tá? Onde nós temos aqui uma resistência, vamos chamar uma resistência de enrolamento, uma autoindutância, e é possível ainda que tenhamos, paralelo a isso, um capacitor devido a esse enrolamento. Tá? É possível ter um capacitor aqui, devido a esse enrolamento, com uma determinada capacitância chamada de capacitância de enrolamento e resistência de enrolamento.